Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, há mais de 20 anos. E esse aqui é o Vida Europa, o seu canal cotidiano Brasil-Europa, onde nós falamos sobre economia, política, lifestyle, vlogs, um pouquinho de tudo e um tudo um pouco. E hoje está fazendo um calor muito grande aqui em Viena. Eu estou com o ar-condicionado ligado e é a razão pela qual que eu estou com o microfone assim falando como se fosse repórter, para que o som não fique muito ruim. Se vocês escutarem ao fundo o ar-condicionado, eu peço desculpas, mas infelizmente não tem de outra forma. Hoje eu acabei de gravar o vídeo falado, tô ficando doida, o vídeo falando sobre os memes de taxação, né, envolvendo o ministro da Economia, Fernando Haddad, e aí resolvi fazer essa pequena reflexão em cima dos podcasts no Brasil. Os podcasts no Brasil que estão com, não vou falar a palavra crise, mas estão enfrentando alguns problemas. E hoje nós vamos, nesse vídeo de agora, eu vou explicar para vocês, apontar para vocês quais são os motivos e quais são os problemas e, quem sabe, as possíveis soluções. Eu vou deixar muito claro que eu não vou ficar mencionando o podcast ABCD e nem ficar com essa coisa de esquerda ou direita, porque não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo, a gente vai fazer uma análise geral dos problemas e a gente vai apontar umas possíveis soluções e a gente vai também mostrar como funciona questões, desculpa, a questão, tem que falar certinho, bonitinho, a questão dos podcasts aqui na Europa. Vamos aqui colocar o meu óculos, deixa eu só fechar uma tela aqui, porque senão o computador não gosta. Bom, a gente vai falar do primeiro problema. Acho que o primeiro problema é a quantidade de podcasts. Existe podcasts simplesmente demais, né? E todos são, independendo de ser de direita ou esquerda, acabam sendo mais ou menos no mesmo formato, né? Estão lá duas ou três pessoas conversando, tem um convidado, às vezes começam a beber, às vezes começam a falar demais, muitas às vezes falando palavrão. Aliás, né, diga-se de passagem, muita gente confunde liberdade de expressão com falar palavrão, e são duas coisas bem diferentes. A liberdade de expressão está na sua capacidade de falar o que você pensa sem ofender os outros. Isso é uma arte que demanda um excelente conhecimento da língua. Caso contrário, você efetivamente pode enfrentar problemas na justiça. Mas vamos. Então, eu acho que tem simplesmente demais. Esse é um grande problema. O outro problema também está relacionado não aos convidados, ou convidado ou a convidada. O problema é que começa uma mesma pessoa aparecer em vários podcasts. E por mais que a pessoa seja interessante, não estou desmerecendo convidado nenhum. O problema é que fica muito repetitivo, porque a pessoa ela conta a história dela num podcast, depois conta a história dela no outro podcast, perdão. E aqui na Europa, os podcasts, justamente para evitar esse tipo de coisa, eles são por tema, eles são temáticos. O que significa ser um podcast temático? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, vou entrar aqui. Esse aqui é a página do Spotify, está em alemão. Eu vou citar, até o meu está aqui, eu também estou aqui. Aqui eu vou citar. Aqui, por exemplo, tem esse aqui é do jornal chamado Standard, né? E ele se chama Inside Áustria. E normalmente você vai ter a duração, aqui, por exemplo, vocês estão vendo, tem duração de 32 minutos. Esse aqui está no Brasil, não, tá antagonista, esse também aqui é do Brasil. Mas olha aqui, esse aqui é o Falta. O Falta, ele é um jornal aqui de Viena, se não me falha a memória, ele é um jornal quinzenal,
E para o pessoal que realmente fala bem alemão, é um ótimo jornal, muito bem escrito. E ele também tem o Falter Radio. E o Falter Radio, o que que é? Eles vão, é um, vamos clicar nele aqui, vamos ver esse aqui. Deixa eu clicar nele para a gente poder ver. Olha só, esse daqui, será que tem como traduzir? Peraí. Não, infelizmente esse aqui eu não tenho como traduzir. Esse aqui ele conta a história do Ibiza Fair, do caso do Ibiza, né, que deu lá em 2019, que até então o vice-primeiro-ministro do partido da ultradireita, o FPÖ, ele foi pego em conversas nada republicanas, né, em Ibiza. Estou só encurtando a história, né? E aí acabou, na renúncia dele, acabou que o governo na época caiu, né? Que era uma coalizão entre a ultradireita e os conservadores. Então tá aqui, né? E aqui tá, ele fala justamente, esse aqui é o Rezentala, é justamente a pessoa que armou a filmagem nesse momento. Na verdade ele foi filmado, isso foi antes dele ser, ele foi um pouco antes da campanha desse ano, foi em 2017, 2017, 2018, mais ou menos, antes da campanha que depois culminou na vitória, né, aquela época do Partido Conservador, que ganhou muitíssimo número de cadeiras muito grande no parlamento e fez governo com a ultradireita, e esse cara, Recentala, foi ele que colocou a câmera, né, armou tudo para pegar nesse momento o Straher falando. Então, essa que eu estou contando tudo isso por quê? Porque esse aqui, ele é muito específico. Vamos voltar aqui, ver se eu consigo voltar aqui e mostrar outro para você. Aqui, por exemplo, esse daqui é muito interessante também. O ZIP é o Zeitbild, é o principal, não, o principal jornal de língua, telejornal de língua alemã aqui na Áustria, e ele tem a versão podcast. O que que significa? Que eles têm a gravação do telejornal que passa na televisão e que também passa ao vivo na internet, através da mediateca, uma espécie de Globoplay do OF, e eles também têm depois a versão podcast. E aí ele tem tudo. Então vocês observam aqui, deixa eu voltar, que é muito mais curto também, e tem de vários tipos. Esse aqui, por exemplo, é um podcast voltado Inside Áustria. Esse aqui é de um jornal chamado Der Standard, que é um jornal aqui da Áustria, e ele é um podcast voltado somente para a política austríaca. E aí depois ele tem as vários capítulos. Entendeu? Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu não e voltar para mim. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que é por tema, que fica muito mais interessante do que você fazer com um convidado, porque aí o convidado, ele, por exemplo, normalmente os grandes podcasts no Brasil, eles ficam 2 horas no ar. Esse é um outro problema também, a duração, porque quem é que vai ficar 2 horas escutando? Só se a pessoa for muito fã da pessoa, mas aí fica muito complicado. Mas por que eles fazem isso no Brasil? Para poder rodar o maior número de anúncios possíveis no YouTube e aí ter mais dinheiro com a AdSense. É mais ou menos isso que funciona. Só que aí fica muito maçante, né? Embora esses canais de podcast no Brasil, eles tenham canais de corte, e nos canais de corte eles vão recortando, botando os vídeos mais curtos. Mas mesmo assim, eu particularmente acho que seria o ideal se fosse por tema, né? Outro grande problema que foi discutido nas últimas semanas são os podcasters mesmos, né? Eles que não estão preparados para receber os seus convidados, o que eu particularmente acho muito complicado, porque os grandes podcasts no Brasil, eles precisam minimamente, tem uma equipe, né? Então, o mínimo que uma equipe pode fazer é você
fazer um paper, né, preparar um resuminho rápido para que o podcaster, né, chamar de apresentador, ele possa fazer as perguntas para que a coisa fique mais interessante, né, sair falando qualquer coisa, embora dizem, né, que a proposta que efetivamente seja uma coisa mais leve, fique uma coisa mais solta, mas mesmo assim, o mínimo, né, de se informar sobre o convidado ou convidada fica muito melhor do que sair falando qualquer coisa. Essa é a minha opinião. Bom, e por fim, a gente vai falar um pouco do que a gente falou no vídeo sobre os memes, né, da sátira política envolvendo o ministro da Economia, Fernando Haddad. O politicamente correto, um certo tolimento do pensamento por conta da esquerda ideológica no Brasil. E também existe um outro problema que está um pouco na falta do estofo, do conteúdo, de você ir um pouco além do feijão. Nada contra o feijão com arroz, eu adoro comer. Aliás, arroz, feijão com banana é maravilhoso. Mas o que eu quero dizer é que você vá além e que você traga análises mais aprofundadas. Eu acho que é tudo assim. Eu mesmo confesso a vocês que eu praticamente não assisto mais podcast no Brasil. Muito raro, só se tiver um assunto muito específico, ou uma entrevista com uma pessoa que eu acho muito interessante, ou um assunto muito interessante. Não é uma questão de puritanismo, mas me irrita. Opa, desculpa, bati na mesa sem querer. Me irrita essa coisa de ficar falando palavrão toda hora, eu acho isso muito chato, né? Até deselegante, não é com puritanismo, mas não é assim. Então, eu acho que falta um pouco os passos à frente. Eu acho que a primeira coisa seria diminuir, ser um podcast de no máximo meia hora. Segundo, por temas. E você dissecar um assunto, né? Como a gente viu aí. Não sei, o que poderia ser de assunto? Vamos aí falar no assunto do momento, a taxação, né? Do governo atual, né, do governo Lula 3. Quais são, por exemplo, um tema de podcast? Quais são todos os aspectos relacionados a essa taxação? Quem perde? Quem lucra? Como isso vai funcionar? Isso seria, por exemplo, um ótimo tema de podcast que seria dissecar. E aí você poderia fazer vários episódios e chamar os especialistas ou economistas ou advogados tributaristas para explicar como isso funciona mesmo. Isso seria, por exemplo, um tema muito, muito bom. Isso, eu estou aqui dando a pessoa aqui dando uma sugestão. E outros assuntos também, em vários assuntos aí, por exemplo, um outro assunto que com certeza mexe muito com os brasileiros é a violência no Brasil. Todo mundo, você pode, 90% dos brasileiros que moram no exterior ou aqueles que querem ir embora para morar no exterior, qual é o problema? É justamente a questão da segurança pública. E aí você poderia fazer um podcast e depois ir repartindo nos vários aspectos relacionados à segurança pública. Tem vários. A questão da inserção social, o tipo de pena, tipo de condenação, tipo de delitos, tem vários aspectos que você pode colocar aí. Eu tenho certeza absoluta que teria audiência de sobra. O povo ia assistir a toque de caixa. Então, o que precisava mesmo era dar uma chacoalhada. Lá atrás, quando esse formato chegou no Brasil, que começou, né, veio dos Estados Unidos, e aí, de repente, era uma novidade e que era muito divertido, isso é normal, só que com o tempo a coisa ela precisa evoluir, ela precisa mudar, ela precisa passar por uma reorganização. E eu acho que é isso que está precisando nos podcasts no Brasil. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu resolvi trazer esse assunto, não é assunto, assunto. Desculpa, assunto. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou falando com o microfone parecendo repórter por causa do ar-condicionado que está aqui justamente. Não está debaixo de mim, porque debaixo de mim não rola. Mas é porque realmente está fazendo muito calor, mais ainda com essa softbox e uma outra luz aqui, então acaba ficando muito quente.
Então, se vocês escutarem um barulhinho no fundo, é o ar-condicionado. Agradeço a atenção de vocês, nós chegamos aos 1.000 inscritos, mais de 1.000 inscritos, eu estou sem o celular aqui por perto, eu não sei o número exato, mas eu quero agradecer a todos vocês, tá bem? Breve nós vamos fazer a live dos 1.000 inscritos e eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam de histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Vídeo Europa. Fui!